Olá, então estamos aqui para resolver algumas questões preliminares do concurso para a Defensoria Pública. Nós fomos convidados para a Fundação para resolver as questões preliminares do 21º ao 24º concurso, do qual nós participamos da banca de Civil, Processo Civil e Direito Comercial. Então, agora nós vamos enfrentar essa 10ª questão do concurso 21º, que valia 5 pontos, né? E aquela regra geral que a gente sempre deve utilizar para resolver a questão, né? O examinador não coloca palavras inúteis na questão. Então, cada palavra tem um objetivo, tem uma função dentro da questão. Então, a gente vai observar, né? Vamos ler a questão. Após o indeferimento início lite da antecipação de tutela e a concessão pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sobreveio sentença de improcedência. Pergunta-se, qual efeito deverá prevalecer, o da antecipação de tutela ou da sentença de improcedência não transitada em julgado? Então, os elementos aqui são o indeferimento da antecipação de tutela, o deferimento em sede de tribunal e a superveniência da decisão definitiva. Então, a questão trata da relação entre tutela provisória e tutela definitiva. Essa é uma questão interessante porque é um clássico que exige o conhecimento atualizado do aluno. Essa questão estava em informativo do Superior Tribunal de Justiça da época, né? E o informativo solucionava a questão da seguinte forma: havia no Superior Tribunal de Justiça uma discussão entre o critério de conteúdo e o critério hierárquico. A maioria dos ministros do STJ entendiam prevalecer o critério do conteúdo, o critério cognitivo sobre o critério hierárquico. Ou seja, para a maioria deles, a tutela definitiva em cognição plena e exaustiva deve prevalecer sobre a tutela provisória em cognição sumária. Então, mesmo que o deferimento daquela antecipação tenha sido pelo tribunal, sobrevindo a decisão na sentença em cognição plena e exaustiva, essa é que deve prevalecer. Esse é o entendimento que foi consagrado pela ministra Eliana Calmon na seção civil do STJ. Contrário, por exemplo, ao entendimento do ministro Fux, que na época entendia prevalecer o critério da hierarquia, ou seja, a decisão do tribunal em sede de agravo. Então é isso, a questão simples, que exige o conhecimento atualizado do aluno, né, do candidato, nesse sentido, fazendo observar a prevalência da tutela definitiva sobre a tutela provisória, o que na verdade é uma própria expressão dos requisitos da tutela provisória, de ser provisória, evidentemente, e possuir instrumentalidade com a superveniência da tutela definitiva. Então, é uma questão feita à época, com base no entendimento do STJ, mas que se mantém atual e que a gente, eventualmente, pode ter alguma coisa relacionada a isso. Então, é essa a explicação sobre a questão 10 do 21º concurso. Espero que tenha ajudado vocês aí. Obrigado.